Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neves, estamos aqui no podcast falando francamente. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o irmão Francisco Damasceno. Ele é um grande profissional aqui na nossa cidade, no ramo de tecnologia, de celulares. Enfim, ele vai contar um pouco da sua trajetória, da sua profissão, e trouxe aqui vários aparelhos de celulares e ele vai contar um pouquinho de cada um. E bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. É um prazer estar aqui com você, participando aqui desse trabalho que você faz muito bem, de divulgação, espaço que abre para algumas pessoas estar expondo seus trabalhos, e isso é de grande proveito, tanto para a gente que pode vir estar aqui falando alguma coisa a respeito, como também, eu creio, para as pessoas que assistem, que acompanham. Tudo é informação, tudo é válido nessa era digital. Muito bem. Eu gostaria assim, de saber, sou curioso, porque eu tenho você como um grande profissional nessa área. Eu gostaria de saber como foi que você teve essa vocação para abraçar essa causa, trabalhar nessa atividade que você trabalha hoje muito bem. Sim. Olha, surgiu pela necessidade de tentar algo novo, algo diferente, pois eu sempre vim de trabalhos mais braçal, pesado, e eu não tinha uma profissão ainda. Eu era comerciante, eu já tinha trabalhado em muitas áreas, em muitos setores, trabalhei de carteira assinada, trabalhei também diarista e, enfim, várias outras profissões. Porém, eu não tinha uma profissão para mim me manter. E daí eu comecei observando, vendo um grande espaço que se abria nessa área de tecnologia. E eu comecei a pesquisar, eu comecei indo atrás de informação a respeito, e eu vi que tinha cursos nesta área, e eu fui. Em 2011, eu fui em São Paulo, fiz um curso, e daí eu fui me preparando. Quando foi pelo meado de 2012, eu consegui montar a minha lojinha e comecei de forma ainda muito tímida, mas aí aos poucos a gente foi trabalhando, foi conquistando clientes, a confiança da população, e hoje, graças a Deus, a gente já pode contar uma grande história. Já tem um espaço, né, já conquistado aí no mercado, né? Sim, temos um espaço. A gente agradece os clientes, a população em geral do Buriticupu, e a gente está cada dia mais buscando se aprimorar para prestar um serviço cada vez melhor. A gente já está nesse mercado há 10 anos e a gente sabe das dificuldades que a gente passou e dos desafios que a gente ainda enfrenta nos dias atuais, mas a gente está sempre buscando estar se qualificando mais e mais. Muito bem, muito bem. Eu vejo aqui muitos celulares. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cada um, assim, mesmo que resumidamente. Eu sei que seu tempo é pouco, mas falasse de alguns aqui. Qual é o mais antigo desses aqui, o senhor sabe, com certeza. Como é que é isso aí? Muito bem. Olha, a gente tem acompanhado uma grande evolução nessa área de telefonia celular. Então, eu trouxe aqui alguns exemplares de algumas marcas que hoje já nem estão mais no mercado, mas na época que eles lançaram era top de linha. Eles eram o que se tinha de mais moderno, aparelhos que hoje a gente considera como... Ele tinha um desse aí, Francisco. Tinha, né? Olha aí. Esse aqui, eles são carinhosamente apelidados de tijolão, por eles serem robustos, por eles serem maiores do que o normal. Na verdade, esse nem é tão grande, mas os primeiros que a gente tem notícia, tem visto muitas vezes fotos, vídeos, eles eram bem grandes. Eles tinham deles que chegaram a pesar quase meio quilo, aproximadamente 430, 440 gramas. Então, esses aqui já foram da segunda remessa, já foram melhor trabalhados, o tamanho já é menor, mas ainda assim nós... Tinha os tempos da mãe aqui, não tinha? Sim, tinha desse tamanho. Eu lembro, Francisco, que tinha pessoas que queriam assim, exibir o celular que estava no ar, na moda. Sim. Aí eles colocavam aqui, do lado aqui, né? Sim. Colocava aqui e saía com aquele negócio exposto aqui. Eu nunca usei assim não, mas eu vi muitos amigos
usando o celular, de certa forma, para expor mesmo, né? Que tinha um celular. Para expor. Quem tinha um celular era tido como alguém de destaque, era status, na verdade. Isso aqui, a pessoa colocava, tinha tipo que um suportezinho, colocado aqui na cintura, pelo motivo do aparelho ser grande também, por uma questão, como o Moisés já falou, de expor que ele tinha uma ferramenta diferenciada. E daí para cá já tivemos várias evoluções. Eu tive um desses. Esse aqui é o Nokia. Esse aparelho ele fez grande sucesso. Foi o primeiro que eu tive. Foi um desse. Ainda nem pegava chip. Eles não pegavam chips. Então a chip era na própria placa dele. Era tido como de linha. Então esse é um aparelho muito bom. Então a duração de bateria deles não eram tão boas como hoje. Hoje nós temos baterias mais potentes, nós temos grande bateria em todas as áreas, mas para aquela época era o que se tinha, era o top de linha. Logo depois desses que a gente chama de barra, celulares de barra, esse também foi uma das grandes novidades. Esse é mais feminino, né? Ou não? Esse não, ele até que nem é feminino. Ele abre, né? Ele abre. Ele é unissex, né? Ele é para todos, porém, ele vem com um diferencial. Ele tem um flipper. Ele é flipper. Ele é flipper. Flipper é essa capacidade dele abrir e fechar, a flexibilização dele. Ele é via cabo flex. Há um cabo flex que liga a placa-mãe para essa outra placa auxiliar, aonde vai o display, e todos os comandos são feitos nessa placa, mas tem interligação com essa outra. Então fez muito sucesso. Motorola, por exemplo, lançou um, que é o V3, o aparelho mais vendido na época, nesse segmento aqui de flipper. Muito bom aparelho. E houve muitos outros. Coloquei com outro da Flixel, um aparelho de teclado Quest. Foi uma grande novidade quando surgiu esse tipo de teclado, porque facilitava muito na questão de digitação de textos, né? Então, houve uma grande evolução e a cada dia os aparelhos eles vão evoluindo. Depois desse tamanho, veio aparelhos bem menores. A moda era aparelhos pequenos e logo após já começou a se fabricar novamente aparelhos grandes, maiores, telas maiores, principalmente com a chegada dos aparelhos digital. Porque uma tela maior, você tem mais facilidade de estar teclando, você tem uma condição melhor de visualização dos vídeos. Então, hoje, a moda é aparelhos de tela grande. E por isso, também exige muito mais da própria dinâmica do aparelho. A questão de iluminação dessa tela requer muito mais potência na bateria. Antigamente as baterias eram muito fracas, elas não davam para... Esses aqui nem filmavam, os que nós temos aqui? Sim, olha, esses primeiros não filmavam, eles eram bem básicos, eles apenas ligavam e recebiam e passavam mensagem de texto, era o que se tinha. Logo após, já com a evolução, começou a ser oferecer também as funções de Bluetooth e logo depois a questão da câmera. Esses já não tinham câmera, mais antigos, né? Porém, esse aqui já tinha câmera. Já veio com essa novidade, algo que veio revolucionar, pois ainda que nesse tempo não houvesse as redes sociais como há nos dias de hoje, mas todos queriam aparelhos com câmera para estar registrando seus momentos, não é isso? Gravava vídeo também? Esse aqui? Esse aqui já gravava, né? Uma resolução fraquíssima, né? Porém, já é alguma coisa. É um avanço. É um avanço. Esse aqui não, né? Esse aqui já, ele apesar de ser teclado Quest, ele não tinha um sistema Android, porém ele já tinha câmera. E depois dessa fase, foi bem na fase que eu cheguei nesse mercado, 2012, estava no auge. Os aparelhos que muitos chamam de Xiling eram os aparelhos importados, os chineses, e eles tinham tanto réplica de marcas já bem conhecidas como Motorola, Samsung,
Nokia, LG, quanto outras marcas. Por exemplo, eu me lembro muito bem, inclusive eu possuí um aparelho dessa marca que eu vou citar, um Q5. Era um aparelho que tinha teclado QWERTY. O grande diferencial dele era o som. Ele tinha um som, superando todas as potências dos outros que tinha na época. Ele tinha uma gravura, aliás, de uma guitarra. E quando a gente ligava, a gente já ouvia logo aquele estrondo. Aparelho muito potente de som. Então, a grande jogada lá do fabricante foi justamente a questão do som. Porém, as baterias deles eram fraquinhas, quase não duravam, né? E era o K5, o K9, aliás, o Q5 e o Q9 eram aparelhos que venderam muitos, né? Eles venderam tanto que no tempo quase não se vendia mais aparelhos de marca. Eles eram os que mais vendiam, né? Recordista. Meu amigo Francisco, ontem, pessoal, acho que vocês ouviram aí no vídeo sobre um aparelho que foi danificado. Na verdade, ele explodiu e foi de um pastor aqui, o pastor Joab. Ele gravou um vídeo, mandou para nós. Nós vamos, inclusive, agora exibir esse vídeo, tá certo? Você vai ver como é que foi ele narrando tudo como aconteceu lá na hora da explosão. E em seguida o nosso amigo Francisco vai explicar mais ou menos o que pode ter acontecido nessa explosão, de forma técnica. Amigo Isaías Neres, a parte do senhor é o pastor Joab. Estou aqui com o telefone da irmã Divani, apresentando para o senhor que eu fiquei sem celular. O meu celular explodiu agora dentro de poucos minutos, está aqui ainda muito quente ainda. Olha aí, onde o local que ele explodiu, queimou a madeira, né? Ainda está muito quente aqui. Aí a capa, ele explodiu que espedaçou os pedaços. E aí, meu amigo, foi isso aqui. Olha o celular do homem. Esse aparelho ele sofreu um dano muito grande e, pelo que se percebe, aqui a bateria estourou. É difícil a gente dizer os motivos, as causas pelos quais ela veio estourar. Porém, a gente tem bastante experiência na questão de lidar com aparelhos que chegam... É frequente, Francisco? Não é tão frequente a questão de estar estourando igual esse aqui. Não é tão frequente. Mas é muito frequente a questão de chegar baterias inchadas, como dizem, né? Ela entra em estado de sufocação e ela libera gases, e isso faz com que a sua bateria, a cápsula que envolve a bateria, ela começa a se encher de gases, e aí ela vai se inflando igual um balão, ela vai aumentando o volume. Tem casos que chega aparelhos na assistência que a pressão está tão grande que ou a tampa de bateria começa a sacar, ou até mesmo o frontal começa a se desprender da base do aro devido à pressão. Olha aqui, né? No processo até a película soltou. E eu vi o vídeo e, pelo que se percebeu, a explosão aqui ela foi de uma intensidade alta, porque eu vi que na mesa onde esse aparelho estava queimou. Então, imagina-se que aquele dano que causou na mesa, na madeira, se tivesse sido ali no corpo da pessoa, teria causado um estrago grande. E geralmente a pessoa coloca no bolso, né? Exatamente. A forma coloca no bolso da calça ou na camisa. A forma mais comum de se transportar é no bolso, pelo menos para os homens, né? As mulheres têm outros lugares que gostam também e que é menos recomendável ainda, porque... É o bolso, né? Geralmente. A bolsa é um lugar dos melhores para guardar, mas o risco é grande de estar quebrando também, né? O homem consegue acomodar melhor o aparelho do que as mulheres, porém... olha lá, olha, pessoal, olha o estouro. a situação aí. Então, o que eu quero dizer a respeito desse caso? O nosso irmão teve muita sorte, teve uma percepção, segundo ele me disse, que ele sentiu esquentando
né? O aparelho esquentando no bolso dele. E daí ele pegou o aparelho e colocou na mesa e foi fazer suas tarefas. E logo depois de alguns minutos, quando ele olhou para o aparelho que estava em cima da mesa, ele já viu o aparelho estourando, né? A bateria estourando. Então, ele teve ali um grande livramento. E qual foi o primeiro sintoma que ele percebeu que tinha algo de errado? Foi justamente o aparelho ter aquecido. Então fica a dica: se você está usando um aparelho, não importa se é novo, se é velho, não importa a marca, se por acaso você perceber que ele está esquentando além do normal, não tente ficar com ele ali pensando que ele vai esfriar. O melhor que você faz é pegar ele, desliga se possível e coloque afastado de você, para você evitar um dano como esse que já ia acontecendo com o nosso amigo, né? Ele teve essa ação e isso foi que livrou dele ter tido um acidente, ter sofrido um acidente. É comum a gente ver casos de pessoas relatar que tem medo por ver o aparelho esquentando e tal. Essa precaução é levada, você tem mesmo que ter cautela. Se esquentar, afaste de você. Por que o aparelho esquenta? São muitas as causas. Não dá para a gente dizer qual é exatamente, mas uma das principais é quando um aparelho ele tem problema na placa-mãe. E aí algum componente pode entrar em curto e algum capacitor pode abrir, pode queimar, e a carga que está sendo como é que se diz, conduzida pela essa placa, aonde há um curto, ali a malha se abre e aquela carga ela se direciona mais para aquele local aonde há um curto. Então ali há um superaquecimento. Ali tanto a bateria descarrega mais rápido, como pode haver uma explosão, se for o caso, né, se for tão intenso. E outro caso é a bateria. A bateria, na maioria das vezes, é a grande vilã na questão das explosões, pois uma bateria que não está sadia, ela pode começar diminuindo ali o seu rendimento, descarregando mais rápido. Mas isso não é ainda um caso de alerta. O caso de alerta ela está estufando, como dizem, ela está criando um bucho. E aí isso já é um caso de alerta. Segundo, é a questão da temperatura. Fique esperto na questão da temperatura. Algumas pessoas dizem que tem aplicativos que resfriam o aparelho e tal. Não conheço nenhum que seja eficaz. Não conheço nenhum. Então, o mais certo mesmo é você estar tendo essas medidas de precaução, né? Por precaução, você não usar o aparelho conectado na tomada, porque daí, quando você conecta o aparelho na tomada para carregar, ali ele está passando por um processo de recarga de bateria. Ali há um grande fluxo de carga entrando nesse dispositivo para alimentar a bateria. Porém, é bom que ele fique ali repousando sem você estar mexendo, porque se você começar a utilizar esse aparelho nesse momento, duas coisas acontecem. A primeira é que vai retardar o tempo de carregamento desse aparelho. E o segundo, você pode estar induzindo a bateria a ficar viciada, que é o quê? Ela perder a capacidade de armazenamento, devido a um fluxo de carga entrando na bateria e, ao mesmo tempo, ela está sendo consumida. Essa mesma carga que está entrando na bateria está sendo consumida porque você está utilizando, você está acessando aplicativos, e isso aí vai deixando uma confusão na bateria tremenda. Ela não vai ter mais a capacidade de armazenamento como tinha antes, né? Como tinha antes. Então, viciar a bateria significa você estar carregando e usando ao mesmo tempo. Significa você, antes de a bateria chegar aí a 5%, a 3% ou até mesmo zerar, você já plugar no carregador e, antes de carregar 100%, você retirar. Isso causa um transtorno, uma confusão, porque a bateria tem sensores inteligentes também, que detectam essa questão da carga, a entrada e a saída. Então, a bateria, ela tem essa capacidade. Tem muita gente que faz isso, né? Exatamente. Coloca... Muitas pessoas fazem primeiro por pressa.
Quem sabe precisa resolver algo rapidinho e o aparelho praticamente já descarregou, já deu o sinal de alerta que está descarregando e ele vai lá e diz, não, só um momentinho eu vou aqui. E esse momentinho pode tornar-se um tempo além do normal, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Tem pessoas que, de tanto já ter viciado a bateria e não quer trocar a bateria por diversos motivos, acaba utilizando o aparelho totalmente na tomada quase que o tempo todo. E aí ele corre risco. Depois que ela é afetada dessa forma, ainda tem jeito da pessoa mudar o hábito e recuperar ela, ou já está perdido? A tendência é só ir se acabando? Olha, a bateria tem um ciclo de vida, certo? Se você começar a viciar a bateria e ela de repente não carrega mais, ela não é mais nada, há uma possibilidade de dar uma reativação nessa bateria. A gente diz que é dar choque na bateria. A gente tem uma máquina, a fonte de alimentação, e a gente regula a tensão dela para que a gente consiga jogar a carga na bateria numa potência maior do que o carregador oferece naquele momento. Então, nesse momento, a bateria ela começa a responder melhor depois desse choque. O ideal seria um reagrupamento das células da bateria. Existe máquina hoje que oferece esse recurso. Eu fiz um curso na Veracela em 2017 e lá eles me mostraram uma máquina, Battery Check. Essa máquina, eles prometiam reestruturar as células da bateria para que ela tivesse uma vida útil maior. Mesmo com que já tivesse viciada, eles prometem recuperar, né, dessa forma. Porém, o choque que a gente dá é como se a carga chegasse na bateria e desse uma chacoalhada por dentro. Podemos imaginar que a bateria, dentro dela, contenha líquido, por exemplo, só para ter um entendimento melhor. E esse líquido, no momento em que você injeta a carga na bateria, esse líquido ele vai enchendo. Quando chegou, altou 100%, beleza. E é como se fosse líquido dentro. Então, quando a bateria vai descarregando, ali vai baixando. Então, se todas as vezes que você carregar a bateria, vai ter esse movimento, 100%, aí vem para 0%, 5%, esse movimento vai permitir que a bateria tenha uma vida útil maior, porque aquele teor que tem nela está sendo movimentado constantemente, subindo e descendo. Porém, no caso de bateria viciada, vou citar o exemplo, como poderia ser, uma bateria ela tem 100%. Você, todas as vezes que você percebe que ele tem 50%, aí você já põe para carregar. Então ele vai carregar os 50% que estava vazio. E o que tinha de carga, ele vai continuar ali. Então, se você movimentar só os 50%, é essa parte que vai ser possível você utilizar e recarregar novamente. Aquele 50% que ficou para baixo, ela vai meio que petrificar. Ela não vai ter mais capacidade nem de receber e nem de transmitir carga. Então, é nessa hora que a bateria perde a capacidade de armazenamento, né, e de transporte de carga para o aparelho. Então, é muito importante você não ter esse hábito de carregar a bateria antes de estar aí, pelo menos com 10% ou 5%. E quando for colocar para carregar 100%. Deixar carregar 100%. Essa é a forma correta, né? Essa é a forma correta. Para ter uma bateria com tempo de vida útil maior. Questão de bateria, alguém fala muito questão de bateria original e bateria paralela, pirata. As baterias originais são as que vêm nos aparelhos, porque elas foram testadas, porque elas têm uma qualidade diferenciada. Eu já usei aparelhos, o último que eu usei, agora eu usei 4 anos e meio, e a bateria era a mesma. Eu não precisei trocar a bateria. Nos últimos 2 anos, caiu o rendimento. Mas aí normal, né? É normal, o ciclo de vida dela já foi. Só tem pessoas que viciam na bateria mesmo original, vindo de fábrica, sem ninguém ter ainda mexido nela. Tem pessoas que chegam com a bateria viciada depois de 4, 5 meses. Então, significa que ele usou de forma errada. Então, essa questão de bateria, muitos chegam procurando bateria original.
Nós temos bateria em primeira linha. A original a gente consegue quando a gente retira de um aparelho. Às vezes a gente compra um aparelho para fazer reposição de peça. É muito normal a gente comprar aparelho novo, zeradinho, e a gente precisar, digamos, de uma placa que não encontra por aqui. A gente compra um aparelho novo, negocia com o cliente, pega aquela placa, vende para o cliente e fica com tudo que é dele, acessórios, tudo novo, original. E nesse caso a gente consegue uma bateria original, um fone original, um carregador original. Mas no mercado comum a gente não encontra. A gente encontra réplica. E réplica pode ser que se encontre uma réplica boa ou uma réplica de péssima qualidade. Verdade. A gente busca sempre os de melhor qualidade, né? Mas não dá ao alcance da gente sempre ter de boa qualidade. No caso de explosão, não é normal um aparelho estourar. Por que não é normal? E por que acontece de estourar? Não é normal porque um aparelho desse, desde a bateria até o restante do aparelho, a parte inteligente do aparelho, que é a parte do software, eles são compostos de sensores, eles são compostos de chaveamentos, tudo para a segurança do usuário. O usuário, ele tem ao seu favor alguns mecanismos de segurança para impedir que isso venha acontecer. E isso acontece em casos extremos. Uma das coisas que pode acontecer, uma das causas, é o aparelho ter contato com água, é o aparelho ter contato com calor extremo, porque esse aparelho, ele suporta uma quantidade de calor, mas quando essa quantidade de calor, se passar do limite, se for excessiva, pode danificar a estrutura do aparelho. É comum chegar clientes reclamando de que o aparelho não está mais aguentando carga, de que está dando informação de alta temperatura todas as vezes que vai para carregar, e às vezes a gente pergunta o histórico, o que aconteceu, molhou ou pegou alguma temperatura além do normal. Às vezes o cliente diz, não aconteceu nada. Depois ele lembra e diz, não, eu deixei no painel do carro uma tarde toda. É o suficiente. O clima está muito quente. Se você deixar o seu aparelho no painel do carro a tarde toda, os vidros fechados, certamente essa temperatura já vai ser suficiente para causar um transtorno na placa do aparelho, certo? E a questão da bateria, quando molha, quando o aparelho molha, às vezes é comum a gente encontrar uma descarga bem no encaixe da bateria com a placa. É muito comum. Às vezes a bateria é danificada ali naquele momento, e às vezes a placa é que é danificada, porque ali há uma descarga, porque a bateria está com o chaveamento aberto, o aparelho está ligado, ela está alimentando o aparelho, e a água chegando em alguns dos lugares onde passa maior tensão, maior corrente, pode ocasionar uma explosão. Às vezes essa explosão não chega a ser igual a essa, mas às vezes quando a gente abre um aparelho a gente vê aonde queimou, às vezes queima trilhas inteiras. Então, para uma melhor conservação do teu aparelho, você pode evitar de deixar ele molhar, você pode evitar de deixar ele em temperaturas altas, você pode evitar de estar manuseando ele enquanto estiver carregando. Então, isso são cuidados que você pode ter com o teu aparelho para evitar transtornos iguais a esse. O irmão me perguntando o que pode ter causado. Eu disse para ele, pode ele ter tido contato com água, né? Pode não ter percebido, mas ela pode já estar vindo apresentando um inchaço na bateria. Então, é isso. Vá observando. Você acha que ele ainda tem jeito de celular ou não? Olha, pelo que eu percebi aqui, a bateria estourou pela parte de baixo. Então, por maior que tenha sido o calor aqui, talvez a placa-mãe não tenha sofrido um dano irreversível. Então, o certo aqui é retirar essa carcaça que está queimada, destruída, e a gente faz teste na máquina, na fonte de alimentação, para ver se o aparelho está respondendo corretamente nas tensões que é preciso ele trabalhar. Então, uma vez que a placa não tenha sido danificada, ou principalmente o seu setor principal de alimentação não foi danificado, pode ter sido uma bobina, um capacitor, se for coisa simples a gente resolve
sem maiores danos. E a bateria a gente substitui, a carcaça a gente substitui. Há sim uma chance dele ainda estar funcionando ou voltar a funcionar. Muito bem. Pois é, pessoal, é isso aí. Nós tivemos aqui uma aula de como utilizar o aparelho celular, como consertar. Uma aula totalmente grátis. Eu, professor, você que não sabia consertar um celular, agora já aprendeu. Estou brincando, pessoal, não se aprende tão rápido. Mas eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao meu amigo Francisco Damasceno. Ele é o proprietário da loja Gabriel Celulares. E fica ali nas imediações do mercado, Feira do Peixe, bem de frente. Se você quer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, procure essa empresa, essa loja, Gabriel Celulares. E você pode deixar o seu contato, Francisco, aqui, e agradecer pela audiência, os nossos telespectadores. Fique à vontade. Muito bem. Eu quero agradecer, primeiramente, ao irmão Isaías Neres, que está cedendo esse espaço para a gente estar trazendo aqui algo a respeito do nosso trabalho. E quero também agradecer toda a população de Buriticupu. E aonde esse vídeo chegar também, eu quero também parabenizar cada um dos irmãos, as pessoas, os amigos que têm nos ajudado, que têm sido fiéis à nossa empresa, que têm comprado, que têm levado a aparelho para a gente consertar, e dizer a cada um que é um prazer estar prestando esse serviço à nossa população de Buriticupu, e a gente está sempre trabalhando para buscar melhorias, aprimorar mais ainda os nossos maquinários, indo atrás de cursos para a gente oferecer um trabalho, um serviço de maior qualidade, e dizer que estamos ali, precisando da gente. Vá até ali a nossa loja e a gente vai receber com todo amor e carinho e prestar o melhor serviço para você ter seu aparelho. O aparelho hoje é algo indispensável na vida de cada um de nós, porque através dele a gente pode realizar nossas tarefas, trabalhar, a gente pode ter um entendimento, a gente pode se comunicar com todos que estão ao redor e os que estão longe. Então, é algo de extrema necessidade, né? Então, a gente agradece a todos, que Deus abençoe cada um de nós. É isso aí, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres. Deixa aí o seu joinha, assim, ó. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Passamos de 25 mil inscritos, graças a Deus, toda a população de Buriticupu, e o nosso canal já se estende em outros estados, inclusive. Grande abraço, muito obrigado. Com Deus.